Boa noite, irmãos, graça e paz. Meu nome é Nayara, sou da Fonte de Arte Araras e hoje eu vou estar compartilhando da palavra do Senhor no nosso Tadel. É uma alegria muito grande poder falar desse amor do nosso Deus, poder compartilhar da palavra, né? Algo que o Senhor tem colocado no meu coração. Antes de iniciar, vamos fazer uma oração, amém? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Deus, de poder aqui estar compartilhando da Tua palavra, podemos estudar um pouco mais de Ti, Senhor. É em nome do Senhor Jesus que eu peço a Deus que o Senhor possa tocar no coração de cada irmão, Senhor, que está assistindo neste momento, Pai. Em nome de Jesus eu peço a Ti, Senhor, que sejamos tocados e abençoados por Ti. Amém e amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a importância da unidade, né, de viver como um corpo. E a palavra que nós vamos ler está lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, que fala assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que se deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nós podemos ver, né, que o próprio Jesus, ele ali nos ensina já como é ser unidade. Mas antes vamos falar sobre alguns tópicos que eu separei aqui, começando pelo significado da palavra unidade no dicionário, que significa qualidade ou estado de ser um ou único, que não se pode ser dividido. O que é estar unido? É estar junto, um só corpo, em um só espírito. Assim como diz aqui o versículo 3, né? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vocês mesmos. Completem a minha alegria, o versículo 2 fala, em um só amor, um só espírito e uma só atitude. Então, aqui o versículo 2 ele já nos ensina a ser unido com o nosso irmão, a ter unidade. Não pensar, né, aqui somente nos nossos próprios interesses, não pensar nas nossas próprias coisas, mas entender que o outro também tem a necessidade. Nós, como igreja, como corpo de Cristo, entendemos que existe o irmão do meu lado que tem as necessidades dele. Então, não é somente eu chegar e pensar, não, eu só tenho as minhas próprias coisas, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém, né, pode se envolver comigo, não. A palavra nos ensina que nós temos que estar junto com o outro. Existem as dificuldades? Sim. Nós entendemos, queridos, que como um corpo de Cristo, como uma comunidade, nós vemos que nós temos que lidar, né? E temos o convívio com pessoas de diferentes formas, de diferentes sentimentos, de diferentes convivências, né? Vivências, cada um vive na sua casa de uma maneira, cada um tem os seus próprios costumes, mas o Espírito que habita em nós é um só, né? Que é o Espírito Santo do nosso Deus. Tem sim os seus problemas, tem sim as suas diferenças, mas o Espírito que habita em nós é o mesmo, né? Então aqui Jesus ele já nos ensina como viver, né? Ele fala assim, não precisa você se achar superior, você não precisa fazer mal ao outro. Pensa, né, no próximo. A palavra aqui no versículo 4 fala assim, cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também do interesse dos outros. Às vezes nós temos, queridos irmãos, né, que está na nossa igreja, que está ali tendo um convívio, às vezes no final de semana ou não,
né? Porque às vezes o culto é só no final de semana, Nayara, então o que o irmão passa de semana não tem nada a ver comigo, não. Nós entendemos que se nós somos verdadeiramente um corpo, eu me preocupo com a situação do meu irmão. Eu me preocupo se ele tem o que vestir, se ele tem o que comer, se ele está precisando de alguma coisa, e não somente material, principalmente espiritual. Porque às vezes nós estamos sentados do lado de uma pessoa e ela está totalmente necessitada de uma palavra. Mas às vezes quando nós estamos no culto ou com a correria do nosso dia a dia, a gente acaba só pensando em nós mesmos, né? Alimentando o nosso próprio eu, o nosso próprio ego, e esquecendo do que é ser unido, do que é estar unido. Não na necessidade do irmão estar todos os dias dentro da minha casa. Então você quer dizer que o irmão tem que estar dentro da minha casa todo dia e eu tenho que... Não, mas no cuidado, né? Irmão, você está precisando de alguma coisa? Irmão, você está precisando de uma oração? Irmão, você está precisando de algum tipo de cuidado? Uma mensagem, né? Um bom dia já é um cuidado que nós temos com o nosso próprio. E não se interessar somente nas nossas próprias coisas, nos nossos próprios problemas, né? Mas entender que um corpo é uma unidade só, é algo único, né? No dicionário fala isso, o significado da palavra unidade no dicionário fala qualidade ou estado de ser um ou único, que não pode ser dividido, né? A palavra do Senhor ela fala que a casa dividida, ela não prospera. Então, como família, né, nós temos que andar unido com o outro, estar próximo do nosso irmão, né? Os benefícios da igreja estar em unidade, da igreja estar com o mesmo pensamento, é crescimento, né? Vamos crescer, vamos estar tendo uma comunhão, né? A palavra fala, ó, quão bom e quão suave é os irmãos que vivem em união, né? Um irmão que ajuda o próximo, um irmão que se preocupa com a situação que o outro está passando, não se preocupa somente consigo mesmo, né? E com essa caminhada que nós temos um com o outro, na união, na comunhão, nós nos achegamos cada vez mais perto do nosso Deus, né? Quando Jesus ele se esvaziou de si mesmo, né? Ele falou assim, ele falou assim, tipo, eu sou Deus. Ele poderia muito bem falar, não, eu não vou morrer, né, por um povo que nem liga para mim, eu não vou morrer por um povo que não se importa com aquilo que eu estou passando. Não, ele se tornou servo, ele se tornou igualmente nós, homens, uma unidade, para nós entendermos que esse amor deve ser muito maior do que os nossos próprios interesses, né? Que esse amor deve ser muito maior do que qualquer tipo de divisão, de qualquer tipo de pensamento contrário da palavra do Senhor, né? Nós vivemos em unidade, queridos, nos dá força. Às vezes, como eu disse agora mesmo, do irmão estar passando por algum tipo de necessidade. Se nós vivemos em comunhão, se nós vivemos em uma unidade, o nosso irmão ele vai ter total abertura, né? Ele vai ficar à vontade de chegar em nós e pedir ajuda e pedir, né, um acolhimento. Porque se a pessoa que está se achegando, ou até mesmo irmãos que já estão dentro da igreja e percebe que não tem ninguém que se importa, né, que cada um vive por si, ele não vai ficar à vontade de chegar e pedir uma ajuda. E muitas das vezes acontecem coisas que estão totalmente fora da palavra do Senhor, porque o irmão não está à vontade em pedir a ajuda, né? Ele fala, nossa, mas aí eu vou atrapalhar a vida do meu irmão, a vida do outro é tão corrida. Quando nós vivemos em união, né? Quando nós nos unirmos para viver a palavra do Senhor, tudo fica mais fácil, né? A caminhada fica mais fácil. Nós conseguimos ver a provisão de Deus mais perto de nós. Porque quando nós nos sentimos acolhidos, nós conseguimos sentir ali o colo do nosso Deus.
né? Mas se a gente tiver somente pensando em nós mesmos, isso não vai acontecer, né? Então nós precisamos, queridos, olhar para o nosso próximo, sabe? Estar perto do nosso irmão, ajudar o nosso próximo, independente das nossas situações, porque nós sabemos que Deus, ele está, né, a nosso favor, ele trabalha em nosso favor. Então nós podemos descansar nele e ajudar o nosso próximo. Em João capítulo 17, né, nós também podemos ver que o próprio Jesus, ele intercede por nós. Lá no versículo 1, né, do versículo 1 ao 8, ele cumpriu o chamado e a vocação dele, né, que era nos trazer esse amor, que era nos mostrar esse amor. Porque como que, você pode me perguntar, mas Nayara, como que eu posso estar perto do meu irmão? Né, nós podemos ver o exemplo de Jesus, né, Jesus, ele era movido através do amor, ele sempre levou o amor ao próximo, né, curava as pessoas e ajudava tantas pessoas, independente se ele tinha algo em troca. Na verdade, ele não tinha nada em troca, né? Ele veio somente por amor, né? Ele se entregou por amor a nós. Então, do versículo 1 ao versículo 8, nós podemos ver que Jesus, ele cumpriu, né, o seu chamado e a vocação que ele tinha. No versículo 9 em diante, Jesus ora para que a gente seja um com ele e um com o outro, né? Para que a gente esteja unido com o nosso próximo. Estar unido com Deus é uma condição de estarmos unidos um com os outros, né? Não é a gente viver somente para nós, né? A gente viver somente para aquilo que para o nosso desejo, o desejo do nosso coração. Mas é viver ajudando o nosso próximo, né? A igreja, somos um corpo, um organismo vivo, né? Um corpo composto por muitos membros e órgãos. Cada um tem a sua vocação, cada um tem algo diferente a fazer, né, dentro da igreja, né? Um vai ajudar com uma palavra, o outro pode ajudar financeiramente, o outro pode fazer. Cada um tem o seu modo de agir e assim nós formamos um corpo inteiro, assim como o nosso corpo, que é formado por órgãos, assim é o corpo de Cristo vivendo em unidade, né? As mãos servem para uma coisa, os olhos servem para outras, o ouvido para outra, né? Porque o corpo inteiro não é só olho, o corpo inteiro não é só nariz, o corpo inteiro não é só ouvido, cada um serve para uma coisa, assim somos nós. E sendo assim, e formando um com o outro, nós formamos um corpo só, uma unidade só. E ajudamos a palavra do Senhor a ser pregada, ajudamos o nosso irmão a crescer. Amém? Ações práticas que nós devemos ter, né? Ser um membro ativo, né, e efetivo no corpo de Cristo. Não aquela coisa inconstante, ora eu estou bem, ora eu estou mal. Nós podemos perceber que se alguma coisa está errada no algum membro, né, do nosso corpo, algo do nosso organismo está errado, a gente já fica ruim, a gente já fica doente. Assim também é a igreja. Se algum membro, né, se alguma pessoa de dentro da igreja não está bem, o resto da igreja também não fica, né? O corpo por si só já não fica muito bem, né? Então por isso que nós devemos buscar o Senhor a cada dia mais e mais, nos empenhar em entender e ouvir a palavra do Senhor, para que possamos ter um corpo saudável, né? Para crescer em Cristo Jesus, participar ativamente da igreja do Senhor. Às vezes nós entendemos que nos dias de hoje muitas coisas acontecem para que a gente venha desanimar, né? Para que o corpo de Cristo venha se adoecer. Mas o Senhor está conosco, queridos, em todas as situações. Assim como nós tomamos um remédio, né, para o nosso corpo se hidratar ou se curar, assim é a palavra do Senhor para nós, é um remédio que vai nos revitalizando, vai nos ajudando a nos fortalecer, e assim
em união, nós vamos conseguindo vencer todas as lutas e todas as batalhas que Satanás tem trazido para nossas vidas. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes algumas situações que tentam tanto contra nossas vidas que a gente pensa em desistir, pensa em parar, mas quando nós pensamos isso, nós esquecemos do nosso irmão que faz parte do corpo de Cristo e precisa de nós, né? E dessa forma nós acabamos pensando somente em nós, somente nos nossos interesses e paramos e não lembramos que nós fazemos parte de um corpo, que nós somos um membro, né, do corpo de Cristo. E nós acabamos desistindo, que não querendo, hoje eu não quero ir no culto, hoje eu não quero participar da célula, hoje eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Aí a gente começa a ser inconstante e para de ser ativo. Mas aí, por exemplo, o rim. Nós vemos que o nosso rim, ele tem um papel muito importante no nosso corpo. Nós percebemos que sem o andamento dele muito bem, o nosso corpo fica muito mal, né? Sem a funcionalidade do nosso rim, o nosso corpo fica muito mal. Então, nós entendemos que, por exemplo, se eu fosse o rim, né, na igreja, e fosse uma pessoa que ajuda, uma pessoa que está sempre ali, aí eu começo a ficar desanimado, querendo parar. A hora que eu vejo, o corpo tá mal, né? Então eu preciso buscar o quê? Buscar esse remédio. Qual é o nosso remédio? A nossa oração, a nossa busca constante na palavra do Senhor, que, irmãos, a gente não pode parar, né? O rim, quando ele para, a pessoa vai para o hospital. E quem que é o nosso hospital hoje? É a igreja. Nós vemos que quando nós estamos unidos, nós temos mais força e nós continuamos. Quando o rim ele tá parado, quando ele tá parando, a gente precisa se hidratar, tomar água. Qual que é a nossa água? A nossa oração. Então nós temos que orar e buscar a cada dia mais e mais para que nós possamos estar fortes o suficientes para ajudar o corpo a ficar bom, né? Então nós temos que ser e estar participando ativamente na casa do Senhor, para que a gente não venha se enfraquecer. Manter a comunhão íntima com os nossos irmãos é algo muito importante, né? Como eu disse já desde o início, é importante que eu tenha comunicação com o irmão, às vezes o nosso dia é corrido, né? Às vezes nós trabalha de manhã e tem um serviço e tem um monte de coisa para fazer, mas tire um tempinho, né? Mande uma mensagem pro nosso irmão, né? Para as pessoas que a gente tem ali o contato, e até mesmo para aquelas que a gente não tem. Porque, como eu disse, a gente não sabe como que tá o nosso irmão do nosso lado. Às vezes ele tá precisando de alguma coisa e às vezes não vem falar com a gente porque vê que a nossa vida é muito corrida. Mas, queridos, nós precisamos investir o nosso tempo dentro da casa do Senhor. Nós precisamos estar unidos em Cristo Jesus, porque nós não sabemos o dia e nem a hora a qual o Senhor vai voltar. E existem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso socorro. Então vamos ser ativos dentro da casa do Senhor. Não vamos desistir facilmente das almas que estão necessitadas, né? Cumprir o nosso chamado e a nossa vocação, assim como o próprio Jesus fez, né? Nós precisamos, queridos, estar ligados. E para isso existem vários processos, né? Nós sabemos que, como um purê de batata agora, por exemplo, né? A batata separada ali, para ela virar o purê de batata, ela precisa ser amassada, né? Primeiro ela precisa do cozimento, depois ela precisa ser amassada para que vire ali o purê de batata. Assim é o nosso corpo, assim, né? O corpo de Cristo, assim é para que nós venhamos ser uma unidade. Vai existir sim as dificuldades, vai existir sim os obstáculos, vai existir muitas situações que vai tentar fazer com que a gente não seja um só corpo, não viva em um só espírito. Mas nós entendemos e sabemos que Deus sabe de todas as coisas, que Deus ele nos sustenta
e que Ele nos ajuda a cumprir tudo aquilo que nós precisamos cumprir. Então, queridos, que nós venhamos viver esta comunhão, essa koinonia. O que significa koinonia, Nayara? Um compartilhar incondicional de sua vida com os outros membros do corpo de Cristo, né? Algo muito legal. Então, que nós possamos viver isso, queridos, que nós possamos crescer uns com os outros, aprender, porque cada um tem uma experiência de vida, cada um tem, né, algo que vive, um testemunho que pode nos fortificar, porque a igreja, queridos, não é um lugar de pessoas santas, não, é lugar de pessoas que estão doentes, né? Porque assim, se nós formos procurar, mas Nayara, eu tenho tantos problemas, né? Existem tantas situações nas igrejas, que hoje na igreja que eu não quero problema, não quero. Irmãos, não existe igreja perfeita, não existe, né? Ninguém é perfeito, né? O Senhor, ele nos trata dia após dia, Ele cuida de nós dia após dia para que a gente fique saudável, se sinta saudável, né? Para que possamos viver unidos uns com os outros, esbanjar esse amor, porque assim, as pessoas de fora, né? As pessoas que ainda não conhecem a palavra, elas olham para nós somos a Bíblia que o mundo lê. Né? Então, se as pessoas que estão lá fora não conseguem enxergar esse amor, essa unidade, através das pessoas que já estão dentro da igreja, elas não vão se chegar, né? Elas não vão entrar, elas falam que eu não vou entrar numa igreja onde, né, eu não vejo nem unidade, eu não vejo um irmão, acaba o culto, todo mundo vai embora, ninguém conversa um com o outro. Não, na realidade, o próprio Senhor se entristece com isso, né? Então, que nós possamos viver hoje algo diferente, que através dessa palavra que o Senhor possa falar no seu coração, como é viver esta unidade. Se nós não estamos vivendo, se algo em nós, né, no eu, que precisa ser mudado, que precisa ser tocado para que eu possa viver esta unidade, peça para o Senhor, né? Fala, Senhor, muda meu coração, que eu possa viver como Cristo, eu quero ser como Cristo, viver a vocação, né, que o Senhor tem para minha vida, o propósito que o Senhor tem na minha vida, que eu possa ser um membro ativo, que eu possa ser um membro que vai ajudar o corpo a se curar, a estar bem todos os dias, né, que o corpo de Cristo venha crescer e frutificar, não somente nas nossas vidas, das vidas dos membros que já estão, mas de muitos que ainda nós vamos conquistar. Amém? Que o Senhor possa falar fortemente no seu coração e que aquilo que eu não consegui passar, o Espírito Santo possa passar. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz. E que Deus te abençoe grandiosamente.